mas chama-se mentalidade presunçosa. E o que é presunçoso? O que é presunçosa? O que é presunção, pastora? Né? É quando nós achamos que nós podemos fazer algo muito bem sozinho. Sabe aquela pessoa que acha que ela sabe fazer tudo sozinha? Que não precisa da ajuda de ninguém? Né? Tem pessoas que são assim, que acham que não precisa da ajuda de ninguém. Você fala, não, vem cá, deixa eu te explicar. E a pessoa fala, não, eu já sei, né? E a presunção, ela nos leva a ser assim. Ela nos leva a achar que a gente não precisa da ajuda dos outros. Mas por que esse título, mentalidade presunçosa? Porque, irmãos, você vai ser, durante a sua vida, você vai ser visitado, eu vou ser visitada com pensamentos presunçosos. E pensamento leva a decisão. Pensamentos leva a escolhas. E se for um pensamento presunçoso, a escolha que nós vamos tomar é uma escolha errada, irmãos. E, pastora, o que é um pensamento presunçoso? É aquele pensamento que a pessoa fala, tive uma ideia, e vai fazer. Mas não consulta Deus. Não consulta para ver se aquele pensamento veio de Deus. E eu sempre falo aqui, Deus não costuma falar por pensamento. Não, Deus fala pela palavra e pelo Espírito, né? Deus fala pela impressão do Espírito, mas Ele não fala por mente. Na maioria das vezes a gente tem umas ideias, e que se essa ideia não estiver de acordo com a palavra, e nós vamos fazer isso sem Deus falar que é para fazer, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema lá na frente. E eu quero mostrar para vocês aqui um casamento que foi um casamento meio turbulento. Aparentemente nós lemos essa história e a gente vê e fala, nossa, foi um casal maravilhoso, foram, mas eles tiveram alguns problemas no casamento e na família. Foi uma família com problemas. Por quê, pastor? Por conta disso. Tive uma ideia, vou fazer. Pensei, vou fazer. Eu achei que eu tenho que fazer, vou fazer. E dava tudo errado. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Gênesis 12:1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Então, eu acho que você já entendeu aqui. Deus chega para Abrão e fala o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. E o que é parentela? Vamos relembrar o que é parentela? Família é esposa, marido e filhos. Parentela, o que é parentela? Sobrinho, cunhado, cunhada, nora, genro, parentela, né? Avô, avó, mãe, enfim. E aí é parentela, depois que casou, né? Aí, irmãos, olha o que acontece aqui. Vamos lá, no versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Então parem um pouquinho, vamos meditar aqui, depois eu vou mostrar outro texto para vocês. Irmãos, Abrão recebe uma orientação de Deus. Até então ele é Abrão, não é Abraão ainda, ele é Abrão. E Deus fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Eu pergunto para você, ele saiu da terra? Ele saiu da terra, sim ou não? Saiu. Mas ele levou com ele quem? A parentela, exatamente. Ele levou a parentela. Deus falou, sai do meio da parentela, ele levou. Tá bom, já para sair, eu vou sair, mas vou levar junto. Irmãos, e tem coisas que quando nós não prestamos atenção na palavra de Deus, a gente acaba trazendo problema para nós. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou pare, é pare. Só que o que eu percebo é que muitas pessoas elas não consultam a Deus justamente por isso. Porque elas têm medo de que Deus vai falar o quê? Não. Aí a pessoa fala, não vou não. Você já perguntou para Deus? Não, pastor, não vou perguntar. Por que você não vai perguntar? Não, pastor, vai que Deus fala não. Mas o não de Deus pode ser um livramento para nós. O não de Deus é bênção para nós, porque nenhum pai quer ver um filho fazendo algo para se dar mal. Então você que tem filho, você vai falar para o teu filho, não faça isso, porque isso vai te prejudicar lá na frente. Só que muitos não consultam a Deus, irmãos. Deus falou, não faça, não faça. E Abrão, você pode observar aqui, que ele era muito guiado pelos pensamentos. Não só Abrão, não. Sarai também. Muito guiado pelos pensamentos. Irmãos, cuidado com isso. Eu já vi muitas pessoas falando, pastora, Deus falou comigo, porque aí eu tive um pensamento assim, aí veio um pensamento, e eu fui lá e fiz. E deu certo.
aí seria o diabo. Então, irmãos, nós temos que estar atentos àquilo que passa na nossa mente. E hoje eu quero chamar a atenção, para você prestar atenção, porque o que é uma pessoa presunçosa? Ela não pedir ajuda de Deus. Às vezes a gente fala, eu não tenho pecado, pastor, eu faço tudo direitinho, mas entenda, se eu sou uma pessoa que faz tudo direitinho, mas se eu vou tomar uma decisão e eu não peço ajuda de Deus, nem orientação de Deus, eu estou sendo presunçosa. E é onde Deus não se agrada, porque Deus quer pessoas submissas, pessoas sujeitas à vontade dele, não pessoas que andam por conta própria. Bem interessante. Vamos lá. Abraão teve vamos dizer assim que o Abraão teve uma ideia aqui, né? Uma ideia de, como diz lá na minha terra, uma ideia de jirico. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas essa ideia aqui do Abraão. Vamos lá, no capítulo 12, no versículo de número 10. Agora nós vamos ler toda essa passagem, até o versículo de número 16. Vamos lá, capítulo 12, versículo 10 ao 16. Leia comigo aí. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Agora para um pouquinho. Em algum momento Deus mandou Abraão descer para o Egito? Não mandou. Aqui o Abraão está sendo guiado pelo seu pensamento. Não é isso? Pela sua ideia. Tive uma ideia. Já que está tendo fome aqui, vamos para lá que lá está tendo comida. Vamos para lá, mas Deus não mandou. Mas pastora, irmão, se Deus não mandou, fica, permanece. Faz igual Elias. Elias não ficou lá? Estava tendo fome na terra, Elias não permaneceu? Enquanto Deus não mandou sair, ele ficou lá. E a Bíblia diz que de manhã vinham os corvos, trazia lá o pão, e à tarde trazia a carne, não trazia? Não tinha lá tudo à disposição dele. Quando Deus manda sair, ele saiu. Agora Abraão não, Abraão sai para o Egito. E o Egito para nós representa o mundo. Presta bem atenção. O Egito para nós hoje representa o mundo. As coisas do Egito para nós representam o mundo, representam pecados. Irmãos, o Abraão desce para o Egito e passa a ficar lá, conviver lá. E toda pessoa que convive num determinado lugar por um certo tempo, ela vai aprender algumas coisas lá. Ela vai aprender umas culturas de lá. Eu estou aqui em Minas Gerais há 7 anos. Muita coisa eu já aprendi de vocês aqui. Muita forma de falar, muita expressão, né? Eu até brinco, mas a gente aprende. Por quê? Porque é a convivência. Vocês convivendo comigo também tem muita coisa. Vocês falam, a pastora fala desse jeito, né? Eu sei que vocês dão risada, mas eu sei que a pastora fala desse jeito. Mas isso chama-se convivência. Abraão passou a conviver no Egito. Só que, irmãos, Deus não mandou. Já começa daí. Foi pela mentalidade dele. E uma mentalidade presunçosa, porque não perguntou para Deus. E o que aconteceu, pastora? Aconteceu que vamos ver aqui, deixa eu ler para você entender, né? Olha o que aconteceu aqui. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Você vê que ele vai esquematizando tudo, ele vai arquitetando tudo, ele vai criando um plano. E aí diz assim, ó: e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Olha, irmãos, a pessoa que não consulta a Deus, a pessoa que anda pela sua mentalidade, ela só vai trazer problema para ela e para a família, irmãos. Olha o problemão aí que o bendito, abençoado Abraão conseguiu. Você vê que aparentemente a ideia que ele tinha era uma boa ideia, né? Ó, você fala que você é minha irmã, porque na verdade era minha irmã mesmo, tinha um grau de parentesco, não estava mentindo. Então você vai falar e eles não vão fazer nada conosco, não vai me matar. Mas você fala que é minha mulher, ele me mata. Mas aí, irmãos, foi ao contrário, né? Aconteceu tudo diferente. O que aconteceu? Já que é tua irmã, então traz ela para cá. Traz ela aqui para o harém do Faraó, aqui, traz ela para cá. E levou Sarai para lá. Irmãos, olha o que acontece quando alguém vai tomar a decisão daqui, ó. Porque a gente calcula algo, mas o resultado vai sair diferente, irmãos. Nunca vai sair como você planejou, irmãos.
Porque você não pode controlar a atitude das outras pessoas, você não pode manipular a atitude das outras pessoas. Está cheio de gente que esquematiza tudo aqui. Aí, se eu falar isso, fulano vai falar isso. Quem disse que ele vai falar o que você está pensando? Ele pode falar outra coisa. Ele pensa diferente, ela pensa diferente. Então tem pessoas criando planos sozinhos, sem a ajuda de Deus, sem a direção de Deus, e trazendo problema para si. E trazendo problema para dentro de casa. E aí o que aconteceu, pastor? Aconteceu uma confusão, Deus fez ele devolver a esposa, tudo certinho lá. Mas o que aconteceu aqui? Vamos lá, vai lá no versículo de número 16, né? Aí o faraó, vamos lá, 16. E fez bem a Abrão, por amor dela. Ele teve, aí ele começou a presentear Abrão, né? Ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos. E qual que é a outra palavra a seguir aí? Servos e servas. Ah, presta bem atenção nessa palavra. E ele ganhou lá do faraó jumentos, servos e servas. Olha essa palavra aí, e servas. E jumentas e camelos. Servas, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, servas. Pode ter sido daí que surgiu a tal da Agar. Por quê, pastora? Né? Do Egito, ela era egípcia, exatamente. Aí o que acontece? Além dessa confusão que quase perde a esposa, vai lá agora, abra sua Bíblia, vamos lá, vamos ver uma outra confusão aí. Vai lá, irmãos, no capítulo 16, que vai encaixar aqui, você vai entender agora. Vamos lá, capítulo 16, acharam? Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva. De onde que ela era? Egípcia. Amém? Olha aí. Olha o que ele trouxe do Egito aí. Olha as coisas, irmãos. Quando uma pessoa toma atitude, decisão, vai pelo pensamento. Tem gente que é muito guiada pelo pensamento. Tudo que pensa. Irmão, não é tudo que pensa na tua cabeça que você faz, irmãos. Não é tudo que passa pela minha cabeça que eu vou fazer. Não é tudo que passa pela minha cabeça que eu vou falar. Nós temos que aprender a filtrar os nossos pensamentos. Você tem que aprender a dominar os pensamentos. Porque os pensamentos não é você. Entenda, não é você. Aquele pensamento que pode estar vindo pode ser uma sugestão do diabo. Sabia disso? Uma pessoa está andando, irmãos. A pessoa está andando e vem um pensamento na mente dela. Se joga na frente do carro. E se a pessoa jogar? Ela vai obedecer aquele pensamento. Eu pergunto para você, aquele pensamento ali é da pessoa? É pensamento de quem? É do diabo. Né? Com certeza. Irmãos, então o diabo ele faz isso o tempo todo. O que ele faz, pastora? Ele manda sugestões. Ele manda sugestões. E como que é a sugestão do diabo? É através de pensamentos. O diabo não fica igual naqueles desenhos, sabe aqueles desenhos que você já assistiu? Que fica aqui um anjo aqui no ombro, né? No desenho animado fica um anjo aqui do lado e um demônio aqui do outro, né? Já viu? Já viu aqueles desenhos, né? Antigamente no Pica-Pau que tinha muito, né? Tinha um demônio aqui, um anjo aqui, um demônio aqui, né? Aí um falava assim, vai lá, faz isso. E o outro anjo falava, não faz não. Irmão, não é assim que funciona. Você não vai ver o diabo. O diabo não vai sentar na sua frente e falar, oi, eu sou Satanás, você vai lá. Não, ele vai tentar me induzir e ele vai tentar te induzir por pensamento. Então por isso você tem que aprender a filtrar. Esse pensamento, peraí, bateu aqui um pensamento. Esse pensamento aqui. Não, a palavra de Deus abomina isso aqui. Não está amarrado, isso aqui não é de Deus não. Está amarrado, vou nem deixar ficar aqui fora, sai. Em nome de Jesus, porque bateu contra a palavra já não é de Deus. Irmãos, tudo que bate contra a palavra, tudo que vai contra a palavra, tristeza, depressão, angústia, sofrimento, pensamento de morte, de doença. Às vezes é um pensamento de doença, você vai morrer com câncer, você vai estar amarrado, sai para lá, Satanás, vai embora daqui, eu não morrerei, mas eu viverei, porque para contar os feitos do Senhor. Tudo isso são sugestões do diabo. Ele vai sugerir. E lá o Abraão, ele era muito assim, pela mentalidade, pelo pensamento. Eu arquitetei isso, você faz isso. Só que aqui agora, quem está sendo guiada pelo pensamento não é Abraão, é Sarai. Abraão, eu estava pensando esses dias, né? Que eu não posso gerar, porque Deus me impediu de gerar. Olha aí o pensamento distorcido. O diabo sempre vai tentar distorcer seu pensamento. Colocar na sua mente que é Deus que está colocando a doença. Colocar na sua mente que é Deus que quer que você sofra. Você está sofrendo porque Deus quer. Porque foi Deus que trouxe sofrimento, tá vendo? Você está sofrendo porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Esses pensamentos são demoníacos, irmãos. Isso é do diabo.
Onde já se viu um negócio desse? Ah, você está sofrendo porque Deus está te castigando. Irmãos, se Deus realmente fosse castigar o homem, irmãos, não sobrava ninguém, nem fumaça. Deus não vai castigar não, de forma alguma. Mas é a nossa desobediência que gera as consequências erradas. Mas o diabo, ele distorce o pensamento, ele traz pensamento errado, ele traz sugestões que vão contra a palavra. E aí, pastora, ela fala, então eu tenho uma serva aqui egípcia, que a gente trouxe lá do Egito, que veio, e você vai deitar-se com ela. Irmãos, na cultura de Abraão, era comum. Até então ela não estava falando nada de errado, era uma cultura comum. Mas só que Deus não mandou fazer isso. E é onde está, quando a pessoa entra em confronto com a palavra. Deus não está nisso. Irmãos, nunca faça nada que Deus não mande você fazer, porque o fim vai ser consequência para você. Aquilo ali vai retornar para você. Vai retornar como consequência. A Sarai falou, vai lá, deita com a minha serva, e o filho dela vai ser meu. Na cabeça de quem? Dela. Na cabeça de Sarai. Por quê, pastor? Porque na cabeça da serva já não era assim, opa, quem está gerando o filho sou eu, então o filho sou eu, a mãe sou eu, Abraão é o pai, e você não tem nada a ver com isso. Está vendo como você andar por pensamento e querer ainda moldar a decisão das outras pessoas ainda? Não, pastor, porque aí a fulana vai fazer assim, fulano vai fazer assim, vai nada. Você está pensando que a pessoa vai agir assim. O diabo está te sugerindo que aquela pessoa vai agir assim, mas você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Cuidado, irmãos, com a mente, cuidado com o pensamento, que ele pode destruir. Pensamento presunçoso destrói a nossa vida. E aí, pastor, olha só, no versículo de número 2, ela diz assim, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Pensamento distorcido, né? Aí diz mais aqui, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela, na cabeça dela, né? E ouviu Abraão a voz de quem, irmãos? De Sarai. Vai lá, irmãos, no versículo de número 5 agora. Vamos lá, versículo de número 5. Agora a confusão está armada, a serva está grávida, está desfazendo de Sarai. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, ou seja, brigou, até deve ter dado umas boas surras nela, né? E ela fugiu da sua face. Pronto. Olha aí, agora não tem servo, não tem filho mais, não tem mais ninguém. A serva, irmãos, foi afligida por Sarai e ela faz o que? Ela foge de casa. Ela foge de casa. E agora Sarai, que teve aquela ideia maligna, né? Agora fica sem serva e fica sem filho postiço, porque não tem filho mais aqui, porque a serva fugiu. Irmãos, cuidado. Pensou algo, vai orar para ver se aquilo é de Deus, antes de você fazer. Porque as pessoas têm mania de fazer as coisas e colocar Deus no meio da confusão delas. Ai, Deus, eu fiz isso, agora Senhor conserta. Oh, irmãos, como consertar isso aqui? Como que Deus vai consertar isso aqui agora? Como que Deus ia consertar isso aqui, irmãos? Matando a criança? Como que Deus ia consertar? Como? E até hoje você vê que tem guerras, não é? Dos descendentes de Isaac e Ismael. Por conta do quê? Mentalidade presunçosa, que não pediu a direção de Deus, não pediu a orientação de Deus, agiu por conta própria e hoje está aí, irmãos, até hoje. Cuidado com seus pensamentos. Teve uma ideia, vai consultar Deus, vai examinar a palavra, vai ver se o que está dentro da palavra. Ô pastora, não está, a palavra não permite um negócio desse. Então joga fora, que essa mentalidade ou é sua ou é do capeta. Mas de Deus não vem isso. Porque Deus nunca vai me dar um plano, Deus nunca vai me dar uma ideia, Deus nunca vai me dar algo para eu fazer que esteja confrontando com a palavra dele. Ele não vai fazer isso. Deus não se divide. Ele não é contra ele mesmo, de forma alguma. Então, irmãos, olha o que vai acontecer aqui. Vamos lá, no versículo de número 16. Vai lá, vocês estão entendendo? Amém? Abrão, da idade de quantos anos, irmãos? Leia. De 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Quantos anos ele tinha? 86.
tivesse filho da serva, Deus queria que tivesse o filho da esposa. Foi esse o combinado. Esse era o plano de Deus. E aqui, ele está no plano de Sara, dele e da Sara, dos dois. 86 anos. Mas aí Abraão prova de um silêncio. Deus então não fala mais com ele. Durante 13 anos. Vai lá no capítulo 17, você vai ver que foram 13 anos. Vamos lá. Capítulo 17 diz assim, ó. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Deus aparece para ele 13 anos depois. Ele tinha 86, faz a conta aí. 86 quando o filho nasceu, Ismael. Deus vai falar com Abraão só com 99. Faz a conta aí. São 13 anos. Restaurar nossa aliança. A partir de agora você vai andar na minha presença, você vai ser perfeito. A partir de agora eu vou abençoar a tua descendência. Vou te abençoar, você vai ser grandissimamente abençoado. Você vai ter uma herança. Irmãos, cuidado que o seu futuro, ele vai depender de decisões que você toma hoje. O teu amanhã, daqui 5 anos, vai depender da decisão que você toma hoje. Das suas escolhas hoje. Pessoas que estão sofrendo de escolhas hoje por decisões de pensamentos que tomaram, fizeram lá atrás. Agiu pela mentalidade. E hoje desfruta. Mas o amanhã vai depender do que você decide hoje. De como você anda hoje, de como você vive hoje. Então tenha a sua vida guiada pela palavra de Deus. E não pelos seus pensamentos. E pior, nem pelo pensamento dos outros, né? Fulano, o que você acha? Abraão foi na cabeça de Sarai aqui. Ficou 13 anos sem ouvir a direção de Deus. Vai na cabeça dos outros. Vai na direção dos outros. Ô fulano, o que você acha que eu devo fazer? Não consulta ninguém. Meu irmão, consulta a palavra de Deus. O Espírito Santo é o melhor guia. Jesus é o nosso melhor guia, irmãos. Quem vai te falar, vai te orientar pela palavra. Se a pessoa falar, eu acho, parou. Não quero. Não acho, eu não dou minha opinião para ninguém. E nunca vou dar. A minha opinião não serve para nada. Para a vida de ninguém, não serve para a minha. E eu vou tomar decisões na minha vida com pauta na palavra de Deus. E para você? Para você eu faço, meu irmão, a minha decisão, esqueça. Pastor, o que a senhora faria nesse lugar? Eu não faria nada. Vamos fazer a pergunta certa? O que Jesus faria nessa situação? Jesus faria assim, então vamos seguir o exemplo? Vamos fazer como Jesus faria? Porque ele vai dar certo. Se for como o homem faz, como o homem quer, como o homem pensa, irmãos, vai dar errado. Não tenha uma mentalidade presunçosa. Se submeta à vontade de Deus, se sujeita à vontade de Deus, peça a direção de Deus, pergunte para Deus antes de fazer. Espere Deus responder.